Pai do Senhor, meus irmãos, graças a Deus por mais um domingo de celebração ao santo nome do Senhor nosso Deus, ao santo nome do Senhor Jesus, e rendemos graça pela ação do Espírito Santo sobre nossas vidas. Hoje, irmãos, domingo de Páscoa, um domingo especial para nós cristãos, né? Uma data, irmãos, onde todo o mundo cristão para render louvores a Deus pelo grande sacrifício de Jesus Cristo. Sacrifício esse, irmãos, que promoveu vida àquele que crê. E por isso, irmãos, nós rendemos graças ao Senhor por esse dia, irmãos, tão importante na história da igreja cristã. Por esse dia, irmãos, tão importante na história daquele que crê nessa palavra. Por isso, irmãos, eu gostaria, de ler com os amados irmãos um texto lá em João. Mas antes de lermos, eu convido você a orar junto comigo, agradecendo ao Senhor por essa graça, agradecendo ao Senhor por essa bondade, agradecendo ao Senhor, irmãos, porque hoje é Páscoa. Páscoa, irmãos, que significa a passagem de uma velha vida para uma nova vida, proporcionada pelo Espírito Santo de Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo. Então vamos orar. Fecha os teus olhos, se você puder orar junto comigo. Se você não puder, fechar os teus olhos, mas eleva aí o teu pensamento em oração. Pai, em nome de Jesus, nós queremos render louvores ao teu santo nome. Render graças ao Senhor, meu Deus, porque o Senhor tem sido bom. O Senhor tem sido misericordioso para com cada um de nós. Bendizemos o teu nome por esse dia, ó Pai, domingo de Páscoa. Domingo, meu Deus, onde o Senhor venceu a morte. Domingo, meu Deus, onde representa a tua vitória sobre todas as coisas. E nós bendizemos o teu nome porque essa vitória, meu Deus, foi derramada sobre a nossa vida, sobre a igreja. E por isso, meu Deus, a tua ação, meu Deus, ó Deus, nos convida, nos proporciona vida, ó Pai, e em tudo rendemos graças ao Senhor por participar, meu Deus, de tão grande salvação que foi, meu Deus, liberada sobre a igreja nesse dia onde o Senhor vence a morte, nesse dia onde o Senhor, meu Deus, declara a tua vitória sobre todas as coisas. Nesse instante nós queremos, meu Deus, bendizer o teu nome, prestar culto ao Senhor, cantar louvores a ti, reconhecendo essa grandeza, reconhecendo, ó Pai, essa ação maravilhosa que foi derramada sobre nossas vidas. Então permanece conosco, Pai, permanece conosco, Espírito Santo de Deus, que tudo que venhamos, meu Deus, fazer nessa noite seja para o louvor da tua glória. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Evangelho de João, irmãos, capítulo 3, verso 16. O texto áureo, da Bíblia Sagrada, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Páscoa, irmãos, é justamente o retrato desse texto sagrado. Deus, irmãos, enviou Jesus. E enviou para quê, você pode perguntar? Para morrer pelos nossos pecados. E a morte de Jesus, irmãos, proporciona a vida para aquele que crê, conforme o texto que nós acabamos de ler. Então vamos orar mais uma vez, agradecendo a Jesus, irmãos, por essa graça maravilhosa e louvar ao Senhor pelo texto sagrado que nós lemos. Antes de orar, eu quero dizer aos amados irmãos que estão nos acompanhando, que vocês são todos muito bem-vindos, aos irmãos de outras igrejas, de outras denominações, você é muito bem-vindo. Este culto é realizado pela Igreja Batista Central do Cordeiro, mas nós bendizemos ao Senhor por você estar junto conosco, cultuando, mostrando unidade na presença do Senhor nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos render graças ao Senhor pela leitura da tua palavra, e te pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa ministrar essas verdades no coração da tua igreja. Muito obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui, ó Pai, lendo, meditando, cultuando ao Senhor. Mesmo para os irmãos que estão em suas casas, nós bendizemos ao Senhor
porque a distância não tem sido, meu Deus, impedimento de levar a tua palavra. A distância, ó Deus, não tem sido impedimento de estarmos juntos e unidos pela mesma fé, pela mesma crença no Senhor. Abençoamos os irmãos que estão conosco nesse dia, nessa live, nesse culto. Essa é a nossa oração e súplica no nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor com o ministério de louvor da igreja? Som. Glória a Deus. Glória a Deus. Toda a igreja com a paz do Senhor. Glória a Deus. Convido você que está na sua casa a fazer seu altar de adoração ao Senhor, adorar na grandeza da sua santidade. Agradecer ao Senhor por esse culto de celebração, culto da Páscoa, culto da passagem. Vamos adorar o Senhor nessa noite. Pela via dolorosa em Jerusalém chegou certo homem carregando uma cruz. Multidões queriam ver o homem condenado a morrer. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos. Ele foi e em dor podia ver homem condenado a morrer. Pela via dolorosa que a estrada do Cristo Senhor, Ele foi escolhido para a vida por mim. Pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Ele estava tão ferido e sangrava sem parar, coroado com espinhos. Ele foi e não podia ver o estádio que punha morrer. Pela via dolorosa que a estrada do Senhor, na vida por pela via dolorosa, meu Deus sofreu.
sofreu assim. Jesus se entregou, mostrou seu amor, correu a cruz em Jerusalém. Pela vida gloriosa e a estrada do veio Cristo Senhor. Dar a vida por mim, pela via dolorosa, meu Jesus sofreu assim. Sofreu assim. Glória a Deus. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Estou sarado, estou sarado, estou sarado. Pelo nome de Jesus, estou sarado, estou sarado, estou sarado. Pelo nome de Jesus. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Estou sarado, estou sarado, estou sarado. Pelo nome de Jesus, estou sarado, estou sarado, estou sarado. Pelo nome de Jesus.
Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele morreu por mim e por você. Estou sarado pelo nome de Jesus. Tem ciúme de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me renovento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso ele é e o tanto que ele me quer. Oh, ele me amou. Ele me ama, ele me amou, me ama, ele me ama, ele me ama, ele me ama, me ama, ele me ama, ele me ama, ele me somos sua herança, ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai à redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que me ama, ele me ama, ele me ama, ele me ama, me ama, ele me ama, ele me ama, ele me ama, me ama, ele me ama, ele me ama, ele me ama. Ele me ama, ele me ama, ele
Glória a Deus. Som. Graças a Deus, irmãos, que Ele revelou esse amor para com todos nós na pessoa de Jesus. Deus é bom, irmãos, e por isso nós rendemos louvores ao seu santo nome. A sua bondade, a sua graça, o seu amor, irmãos, revelado através de Jesus. E como dissemos no início, irmãos, na abertura do culto, hoje, irmãos, é um dia especial para nós cristãos, justamente porque podemos, irmãos, sentir ainda mais, né, esse amor, essa graça revelada através do sacrifício de Jesus. Não que os demais dias, irmãos, nós não pensemos nessa verdade. Mas hoje, como eu disse no início, no calendário cristão, no mundo cristão, irmãos, nós paramos para lembrar desse dia, irmãos, paramos para render graças ao Senhor pela sua bondade e pela sua misericórdia. Para nós, irmãos, sempre é um motivo de refletirmos, né, nesse dia, né, pelo menos na Semana Santa, né, como a gente costuma dizer. Sempre fico refletindo sobre essas verdades, sempre, irmãos, fico refletindo, né, pensando que um justo pagou pelos meus erros, um justo, irmão, sofreu pelos meus pecados, um justo, irmãos, alguém que não merecia, né, o açoite, a vergonha, o escárnio. Alguém viveu tudo isso que era para ser meu, né? Eu sou merecedor de tudo isso. Eu sou merecedor da vergonha, eu sou merecedor do escárnio, eu sou merecedor da cruz. E por que, você pode perguntar? Pelo pecado que habita em mim, pelos erros e delitos que cometo, irmãos, a cada dia, muitas vezes, né, em desacordo com a vontade de Deus, e pecamos, eu peco e você peca. E por isso, irmãos, reconheço, né, nós cristãos reconhecemos, né, essa graça. E o que é graça? Esse favor, é um favor não merecido. De fato, irmãos, vivenciar o cristianismo é você reconhecer exatamente isso. Eu estou aqui não porque mereço, eu estou aqui porque Jesus me amou primeiro. Assim como foi acabado de declarar pelo Ministério do Louvor, assim como diz o texto que nós lemos no início, irmãos, o amor de Deus revelado em Jesus para todo aquele que crê, para todo aquele que acredita. Então, nesse dia de tantas indas e vindas, né, que a gente fica observando aí nas manchetes dos jornais, tanto desencontros, né? Mas em tudo, como eu venho dizendo ao longo desses últimos meses, irmãos, nesse mundo de tanta desesperança, hoje, irmãos, nós queremos trazer, como sempre, uma mensagem de esperança. Porque a Páscoa, irmãos, a Páscoa representa exatamente isso. Esperança. É uma esperança que Deus deposita no coração daquele que crê. E nós convidamos a todos os irmãos que estão nos ouvindo a cada vez mais crer nessa palavra. Crer no sacrifício de Jesus, crer na pessoa e na obra de Jesus. E só assim nós poderemos viver de verdade essa esperança que foi revelada em Cristo e hoje, irmãos, no domingo de Páscoa, hoje celebrada por todos os cristãos. Hoje, de fato, irmãos, a igreja, né, está muito mais reflexiva e pensando nessas verdades. Mas antes de meditarmos um pouco na palavra, eu queria lembrar, né, aos irmãos os avisos da semana. Nós já voltamos, né, com as atividades presenciais, então a partir de amanhã, nós voltamos, melhor dizendo, o decreto aí do governo do estado de Pernambuco já permite que a partir de amanhã a igreja possa ser aberta para suas atividades com um horário diferenciado. Então preste atenção, irmãos, nos horários, né, de atividades da igreja. Todos os cultos nossos da semana, de segunda a sexta à noite, sempre irão acontecer nesse período às 18h30, 6h30 da noite. Então amanhã nós já temos aqui na igreja a reunião com os homens, o ministério masculino da igreja.
Então, nosso auxiliar Luiz Carlos já convida aí a todos os varões a estarem aqui na igreja a partir das 18h30, 6h30 da noite. Terça-feira, irmãos, culto de doutrina, né? E aí também às 18h30, terça-feira, 18h30, 6h30 da noite, culto de doutrina. E para o culto de doutrina, irmãos, nós não podemos, né, passar do limite de pessoas. Hoje a igreja vai comportar, irmãos, 40 pessoas, 45 pessoas, certo? Então é importante que aquele irmão que deseja vir ao culto de doutrina comunique. Como eu vou comunicar, pastor? Coloca lá no grupo do WhatsApp da igreja, manda um WhatsApp para mim, porque às vezes muitas informações se perdem aí no grupo da igreja. Então pode mandar direto para mim, pastor, eu vou para a doutrina. E a gente vai, né, começando a elencar, né, as pessoas que sentem desejo de estar conosco no culto de doutrina. Então o que é que eu peço aos irmãos? Avisem antes, pede para alguém avisar, colocar o teu nome. Porque se chegar à capacidade, irmãos, das 45 pessoas, infelizmente, não teremos como permitir a sua entrada, tá certo? Nós sabemos, irmãos, os protocolos que existem, e nós sabemos também que, de fato, existe uma fiscalização, e não é porque o governo é mau. Regra, irmãos, é regra. Se isso é lei, a gente precisa obedecer às leis, porque essa é a orientação da palavra de Deus. Então a gente não pode passar esse limite de pessoas. Então a gente pede aí a colaboração dos irmãos em comunicar antes, para que você não venha à igreja e infelizmente você seja impedido de cultuar aqui presencialmente. Eu sei que vai ser uma situação bem complicada, né, para a gente administrar, mas por isso nós pedimos a ajuda de todos os amados irmãos. Comunicar. A comunicação nesse momento vai ser fundamental para que não haja, irmãos, nenhum constrangimento, nenhum aborrecimento, né? Então a gente pede que de fato nós tenhamos um coração cristão, né, voltado, né, para as coisas de Deus, e venhamos entender o momento que estamos passando, não só aqui na igreja, mas no mundo como um todo. Então, todos os cultos, a capacidade vai ser exatamente essa: 40 pessoas, certo? Então, 40 pessoas na terça-feira, 40 pessoas na quinta-feira. Sexta tarde teremos a tarde de oração, então máximo de 40 pessoas, e assim também na consagração pela manhã do sábado. Domingo, irmãos, pela manhã nós não faremos escola dominical, faremos nosso culto de celebração, né, 2 cultos, um culto às 9 horas da manhã do domingo e um culto às 15 horas da tarde do domingo, 2 cultos apenas. E por que isso? Durante o final de semana, irmãos, a igreja só pode funcionar de 5 da manhã até as 5 da tarde. Então, como a gente sabe que o domingo é um dia que vem mais pessoas à igreja, porque folga do trabalho, porque já é o costume nosso de cultuarmos no domingo, então você tem a oportunidade de vir pela manhã ou pela tarde. Você não pode vir os 2 cultos, tá certo? Então, a mesma coisa, é necessário que você diga qual é o culto que você virá. Se vem de manhã, você não vem à tarde e vice-versa. Se decidir vir à tarde, você não vem pela manhã. As aulas da escola dominical, por enquanto, irmãos, estão suspensas para que a gente possa, né, verificar como será esse processo no mês de abril, porque é algo novo. Então, tudo que é novo, irmãos, precisa ser, né, analisado para ver o seu funcionamento. Então, só recapitulando. Durante a semana, de segunda a sexta-feira, a igreja só pode funcionar de 5 da manhã até às 20 horas, 8 horas da noite. Por isso, o nosso culto vai começar mais cedo. Vamos começar, irmãos, o culto às 6h30 da noite, certo? Então, todos os cultos de segunda a sexta, noturno, começam às 18h30, 6h30. Amanhã, segunda-feira, reunião com os homens, 6h30 da noite. Terça-feira, irmãos, culto de doutrina, 6h30 da noite. Quinta-feira, culto de intercessão, 6h30 da noite. Sexta-feira à tarde, tarde de oração, não vamos mexer no horário da tarde de oração. 2h30 até às 4 horas da tarde, na sexta-feira, tarde de oração.
As consagrações do sábado começam às 8 horas da manhã, também não mexe. Então, consagração, 8 horas da manhã, sábado. Vamos voltar com a consagração também. Sábado à tarde teremos o culto jovem, né, que acontecia nos sábados à noite e agora também vai acontecer no sábado à tarde às 15 horas. Então, no sábado à tarde, nós já iniciaremos, né, a ministração da Santa Ceia para a juventude da igreja. Então, esse final de semana seria a ceia, então, devido a todo esse impedimento, a gente transferiu para o próximo domingo, no caso, para o próximo final de semana. Então, próximo sábado à tarde, às 15 horas, culto jovem, e eu estarei aqui ministrando a Santa Ceia do Senhor para a juventude da igreja. Domingo pela manhã, às 9 horas da manhã, não teremos escola bíblica, porque estaremos ministrando, né, a Santa Ceia, o culto de celebração, e Santa Ceia domingo pela manhã. A mesma coisa acontece no domingo à tarde, às 15 horas. Culto de celebração e Santa Ceia. E à noite, pastor, não teremos atividades à noite, nem no sábado, nem no domingo, por conta, irmãos, do decreto do governo do estado de Pernambuco, onde as igrejas só podem funcionar até às 17 horas dos finais de semana e feriados, né? Então, hoje, por exemplo, a igreja não pode funcionar, hoje não, né? Na sexta, irmãos, né? Que foi a sexta santa, né? A igreja não poderia funcionar à noite, né? Nenhum feriado vai ser permitido o culto à noite, culto sempre até às 17 horas. Amém, irmãos? Então, que os irmãos possam, né, estar divulgando essa informação. A gente já vai pedir à equipe de mídia da igreja que faça aí um banner, né, um folder, para que a gente possa estar falando, né, sobre esses novos horários de culto, né, nas redes sociais, Facebook, Instagram, e vamos reforçar no grupo do WhatsApp da igreja. Então, os irmãos que são de outras igrejas, né, de outras denominações e querem cultuar conosco, entre em contato lá pelo Instagram, pelo Facebook, também dá o seu nome, diga, eu tenho interesse em cultuar junto com os irmãos, né, na terça-feira, na quinta, no sábado à tarde, para receber a Santa Ceia, ou domingo pela manhã. Você pode também cultuar conosco, não existe problema algum. O importante é que a comunicação possa acontecer de forma bem tranquila, irmãos. Precisamos nos comunicar bem para que tudo, irmãos, venha fluir de forma, né, mais tranquila, mais abençoada. Nesse instante eu quero orar pelos aniversariantes dessa semana, dia 1º de abril, que não é mentira, mas foi verdade, né? Aniversário de Joana, então vem para cá, irmã Joana, né? E também aniversário de Camille, dia 3, Camille, vamos orar por Camille, e também dia 4, que é hoje, né, domingo, a irmã Danusa Cristina, né? Danusa, né, fez aniversário, está fazendo, né, neste domingo, dia 4 de abril. Então, Camille, dia 3, Joana, dia 1 e Danusa, dia 4. Amém? Você é convidado nesse instante a abrir sua Bíblia junto comigo. Os aniversariantes vão apenas acompanhar a leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 12. Lucas 24, do verso 1 ao verso 12. Momento, irmãos, em que a Bíblia registra a ressurreição de Jesus. E como hoje, irmãos, é o domingo da ressurreição, vamos fazer essa leitura para que a gente possa meditar nessa verdade. Lucas 24, do versículo 1 ao verso 12. Mais uma vez, aos irmãos que estão em casa, sejam todos muito bem-vindos. Aos irmãos de outras igrejas e denominações, você é muito bem-vindo a estar conosco também. Este culto é promovido pela Igreja Batista aqui em Cordeiro, mas, irmãos, nós queremos dizer que todos nós somos família, somos povo de Deus, e é bom que a gente possa viver essa união. Lucas 24, a partir do verso 1, assim diz a palavra de Deus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada,
Foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexa a esse respeito, apareceram-se 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscar entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores e seja crucificado, e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram essas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para a casa maravilhado do que havia acontecido. Que Deus, pois, irmãos, aplique a sua palavra em cada coração. E nesse instante nós vamos orar, agradecendo pelo texto sagrado e também pedindo a bênção do Senhor sobre as aniversariantes, né? Irmã Joana, Camille e Danusa, que você possa estar, né, abençoando a vida das servas do Senhor nessa hora junto comigo. Deus, em nome de Jesus, nós queremos render graças ao Senhor pela leitura da Tua santa palavra, e nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa trazer revelação e entendimento. Como sempre, nós declaramos a nossa dependência tua. Precisamos do Senhor, nós declaramos que a nossa necessidade da tua ação e da tua revelação, meu Deus, para que essas verdades possam ser entendidas, compreendidas, guardadas em nossos corações e em nossa mente. Então, abençoa os irmãos que estão conosco, abençoa, meu Deus, cada família aqui representada. E, Pai, nessa hora, de forma especial, pedimos a Tua bênção sobre as Tuas servas que completam a idade nova. Pedimos a Tua bênção sobre Joana, sobre Camille, sobre Danusa. Deus, que essa data venha se renovar por muitos e muitos anos, com alegria, com paz, com gozo, meu Deus, que o Senhor possa, ó Pai, contemplar as orações das tuas servas, e nós te pedimos um futuro abençoado sobre elas. Que essas jovens continuem brilhando na tua presença, que elas tenham sucesso, ó Pai, no mundo secular, na escola, meu Deus, na faculdade, no trabalho, na vida profissional. Desde já eu te peço, meu Deus, um futuro muito abençoado, meu Deus, no sentimento, nas emoções das tuas filhas. Pedimos a tua bênção também, meu Pai, sobre a Danusa, sobre o seu esposo, sua casa como um todo. Deus, que as tuas servas possam triunfar na tua presença. Livra, guarda de todo mal. Nós, enquanto igreja, pedimos toda a sorte de bênção sobre a vida delas, no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Parabéns, minhas irmãs, sintam-se abraçadas por mim e por toda a igreja. Amém? Irmãos, Evangelho de Lucas, capítulo 24, fala sobre a ressurreição de Jesus. E como venho dizendo, irmãos, desde a abertura do culto, hoje, irmãos, é o dia que a gente pode celebrar a esperança. É um dia, irmãos, onde a esperança foi de fato revelada de forma plena. E você pode dizer, mas como, pastor? Porque hoje, irmãos, segundo o texto que nós lemos, nós celebramos a vitória de Jesus, irmãos, sobre o nosso último inimigo. Jesus, irmãos, triunfou sobre todas as coisas, mas ainda existia algo, irmãos, que ainda trazia medo ao coração das pessoas. Ainda existia, irmãos, um inimigo que precisava ser vencido.
Aquele, irmãos, que era a resposta de Deus ao pecador, ao pecado que foi cometido pelo homem. Porque a Bíblia diz, irmãos, que o salário do pecado é a morte. Como eu costumo dizer, irmãos, a morte sempre foi uma intrusa na história do povo. Deus criou o homem, irmãos, para ser eterno. Deus não criou o homem para que ele morresse, irmãos. Deus não criou o homem para que ele passasse por esse momento, esse estágio da vida tão doloroso, que é, irmãos, a morte. Onde, irmãos, causa muitas vezes medo, aflição, para aquele, irmãos, que está vivenciando, né? O viver, irmãos, muitas vezes causa esse medo. Pessoas que vivem já com medo da morte. E a morte, irmãos, é muito traumática também para aqueles que ficam, né? Para a família, para os amigos. E quando nós pensamos nesse cenário de morte, irmãos, nós entendemos que isso é o que a Bíblia diz lá no Gênesis. O salário do pecado. O homem pecou, irmãos, e a resposta de Deus para o pecado, para a desobediência humana, foi a morte. Mas hoje, irmãos, através do sacrifício de Jesus, a morte foi vencida para a glória de Deus. E aí você pode dizer, mas como, pastor, a morte foi vencida se as pessoas continuam morrendo? Sim, meu amigo, você está falando de uma morte física. E eu estou falando, irmãos, de uma morte espiritual. A morte espiritual foi vencida. Hoje o cristão, quando o corpo tomba, irmãos, isso não é um ponto final na história do cristão, mas isso é uma vírgula, porque nós vamos continuar, irmãos, vivos e com saúde na presença de Deus. Morte, irmãos, para aquele que acredita no Evangelho de Jesus, não é o estado final, mas sim, irmãos, mudança de endereço. E nós acreditamos exatamente nessa verdade, porque Cristo morreu. O corpo, irmãos, o corpo físico tombou naquela cruz. Mas para a glória de Deus, irmãos, aquilo que Jesus disse que ia acontecer, aconteceu. Ao terceiro dia, irmãos, ele vence a morte. O túmulo está vazio, porque Jesus ressuscitou para a glória de Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que esse momento, irmãos, da história de Cristo, o ressuscitar de Jesus abre as portas, irmãos. E que portas são abertas? Todo aquele que crê nessa palavra, todo aquele que crê nessa verdade, irmãos, o corpo pode até tombar. Mas assim como Jesus ressuscitou, nós também iremos ressuscitar, irmãos, para a glória de Deus. E isso, irmãos, é o que traz esperança. Essa é a maior bandeira do cristianismo. Religiões, irmãos, existem aí aos milhares. Deuses, irmãos, existem aí aos milhares. Religiões, deuses, né, figuras que representam uma religião, uma divindade, um ser superior. Mas nenhum desses deuses, irmãos, ressuscitou. Você pode visitar o túmulo de vários homens que são, irmãos, considerados deuses. Mas você vai lá e visita o seu túmulo e você vê os seus ossos, você vê onde foi enterrado. E tem certeza que o seu corpo, o resto está lá. Mas para o nosso Deus, irmãos, isso não acontece. Por quê? Porque o túmulo está vazio. O nosso Deus, irmãos, ele não se limitou ao túmulo, ele ressurgiu, ele ressuscitou. Isso para mostrar, irmãos, que o nosso Deus é um Deus vivo, um Deus eterno. E hoje a igreja cristã, irmãos, celebra exatamente a vitória de Jesus sobre a morte. A igreja cristã, irmãos, celebra a vida que Deus, irmãos, entregou a todo aquele que crê nessa verdade. Porque assim como Jesus ressuscitou, irmãos, aqueles que dormiram no Senhor, um dia há de ressuscitar também. Essa é a vitória da igreja.
Essa, irmãos, é a grande mensagem do Evangelho. Mensagem, irmãos, de esperança para aquele que crê. Mensagem, irmãos, de que o nosso Deus continua vivo. Mensagem, irmãos, para confortar e consolar o coração das pessoas. Não tenha medo de passar pelo estágio da morte. Por quê? Porque isso é só um estágio. A Páscoa representa exatamente isso, essa certeza e essa esperança. E por isso, irmãos, o profeta Isaías, no livro 65, capítulo 65 de Isaías, versículo 17, assim diz a Bíblia: criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. O que é que o profeta está dizendo, irmãos? Quando esse corpo tombar, existe uma esperança para aquele que crê. E que esperança é essa? Estamos mudando de endereço. Vou deixar, irmão, de viver nessa terra e vou morar nos céus, onde tudo será perfeito, onde a gente retoma o projeto inicial criado por Deus lá no Éden, onde, irmãos, agora a enfermidade não vai mais nos assolar, onde o medo, irmãos, não vai bater na nossa porta, onde a desesperança pode tirar até o sono das pessoas aqui, mas neste novo céu, irmãos, esse novo lugar onde Deus tem preparado para mim e para você, lá, irmãos, é alegria plena na presença do Senhor. E isso profetizado, irmãos, por Isaías muito tempo antes da chegada de Cristo, irmãos. E lá, irmãos, quando o apóstolo Paulo, escrevendo a sua primeira carta à igreja de Corinto, Paulo agora, irmão, já amadurecido, pelo Evangelho de Jesus, e falando, irmãos, acerca dessas verdades, no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele fala exatamente sobre essa ressurreição que Cristo vivenciou, e ressurreição essa que a igreja também vai vivenciar em Cristo Jesus. Em um dos versos, irmãos, do capítulo 15, o verso 19, diz o seguinte: se a esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. O que é que Paulo, irmãos, está dizendo apenas nesse verso? O capítulo 15, como eu acabei de dizer aos irmãos, fala sobre essa esperança, sobre essa ressurreição que Cristo viveu e entregou para a sua igreja. E aí, irmãos, dentro dessas verdades apresentadas no capítulo 15, Paulo diz exatamente isso: olha, se a nossa esperança se limita a essa terra, nós seremos infelizes. E por quê? Porque tudo aqui é passageiro, tudo aqui, irmão, se acaba, tudo aqui tem um tempo limitado. A esperança que Deus plantou no coração da igreja, do seu povo, irmãos, são de coisas eternas. São de coisas, irmãos, incorruptíveis, são de coisas, irmãos, que não têm mais prazo de validade. Então a felicidade que muitas vezes nós buscamos aqui, irmãos, é uma felicidade muitas vezes que traz agonia, traz choro, traz angústia. Muitas pessoas querem e almejam a felicidade. Mas essa felicidade, muitas vezes, irmãos, ela é temporária, ela é passageira. Na busca pela felicidade, muitas vezes choramos, erramos, tropeçamos, caímos. E por isso, irmãos, pensar sempre nas coisas dessa terra pode causar dor. Pessoas, irmãos, que em busca pelo amor já sofreu tanto que não mais acredita no amor. Pessoas que em busca da felicidade já bateu em tantas portas, irmãos, e até já desistiu de buscar a felicidade. Pessoas, irmãos, que têm tantas frustrações com os amigos que não acreditam mais na amizade verdadeira. E por isso Paulo está dizendo: olha, se você ficar buscando coisas eternas aqui, você vai ser infeliz. Você vai ser frustrado. Ele nos convida a buscar, irmãos, coisas que venham do alto.
Coisas, irmãos, que sejam eternas e que podem ser vivenciadas no agora, no hoje. Um exemplo disso é a minha e a tua salvação. É algo que Deus entrega para mim e para você, mas que é eterno. A alegria que vem de Deus, eu posso vivenciar ela agora, e isso vai se estender para a eternidade. O amor que nós recebemos de Cristo, irmãos, eu vivencio agora, e isso eu levo comigo para a eternidade. Preciso pensar nas coisas do alto, coisas, irmãos, que eu posso vivenciar aqui e vão seguir comigo, irmãos, até eu me encontrar, irmãos, com Jesus Cristo. Pensar em coisas da terra, irmãos, muitas vezes é sinônimo de tristeza, de angústia, de desesperança, de medo. Por isso ele diz, olha, pense nas coisas do alto. Pense que estamos aqui num momento de passagem. Estamos passando por essa terra. Nessa terra nós somos, passageiros, nós somos estrangeiros nessa terra, porque a nossa pátria não é essa, a nossa pátria está nos céus. E no Evangelho de Lucas, irmãos, o texto que nós lemos, capítulo 24 do Evangelho de Lucas, fala justamente no momento desse triunfo de Jesus. O momento, irmãos, no domingo, depois da morte de Jesus, Jesus foi crucificado na sexta-feira, e por isso chamamos a sexta-feira santa ou da paixão. Jesus crucificado na sexta-feira, irmãos, e no domingo, costume daquela época, as mulheres foram levar as especiarias, o óleo, para ungir o corpo de Jesus. E quando chegam, irmãos, domingo pela manhã, a pedra está removida. E elas ficam assustadas, como diz o texto, e entram no túmulo e não encontram o corpo, e elas ficam meio que confusas com tudo aquilo. E naquele momento, irmãos, a Bíblia vai dizer, no texto que nós lemos, que aparecem dois anjos, dois homens, e aí dizem para elas, faz aquela indagação, por que você procura aqui, um lugar onde tem gente morta, alguém que está vivo? E aí elas ficam mais confusas ainda, como Jesus foi crucificado, Jesus morreu na sexta-feira, então a gente veio aqui porque ele morreu, aqui é o lugar onde se encontra o morto. Ele diz, olha, você está procurando alguém que está vivo no lugar onde estão os mortos. O que é que ele disse a vocês quando estava lá na Galileia? Ele disse a vocês que era necessário passar por isso, mas que ele iria ressuscitar ao terceiro dia. E aí o texto vai dizer, irmãos, versículo 8, que elas lembraram das palavras de Jesus e voltam para comunicar aos apóstolos e às pessoas que estavam ali reunidas aquilo que elas tinham visto e ouvido, irmãos. Mas no versículo 11, o texto vai dizer que as pessoas que ali receberam essa informação, eles ficaram desacreditados, disseram, olha, isso é tolice, isso é delírio. Na minha versão diz delírio, mas no original diz que eles acharam elas tolas. É tolice dessas mulheres. Claro que isso não aconteceu, mas no verso 12, irmão, diz que Pedro se levantou e foi lá conferir. E quando ele chega no túmulo, irmãos, o texto vai dizer que de fato ele encontra o túmulo vazio e apenas, irmãos, os panos que envolviam Jesus estavam lá, irmãos, para testemunhar que o corpo de Jesus, de fato, havia, irmãos, desaparecido. E por quê? O texto vai dizer que ele ressuscitou para a glória de Deus. Então essa é a nossa esperança. É olhar, irmãos, esse texto que nós lemos e muitos outros textos que reafirmam essa verdade. Sabemos, irmãos, que desde que isso aconteceu, há mais de 2000 anos atrás, muitas pessoas ainda questionam, se de fato isso aconteceu. Mas nós que cremos nessa palavra, irmãos, nós que cremos na pessoa e na obra de Jesus, para nós, irmãos, não existe dúvida. Nosso Deus, irmão, Jesus Cristo, assim como ele disse, aconteceu.
Ele disse, irmãos, que seria entregue nas mãos dos pecadores, assim ele foi. Ele disse, irmãos, que seria crucificado, assim ele foi. Ele disse, irmãos, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E por isso nós cremos que ele está vivo para a glória de Deus. Pode, irmãos, duvidar quem queira duvidar. Pode, irmãos, refutar esse fato, quem quiser refutar. Mas como eu disse, irmãos, e reafirmo, nós, irmãos, que cremos na palavra de Deus, temos a certeza que de fato isso aconteceu, e porque Jesus, irmãos, apareceu para os seus discípulos. Se você continuar fazendo a leitura aqui, a partir do verso 13, ele aparece aos discípulos, irmãos, no caminho de Emaús, ele aparece aos discípulos, irmãos, como está registrado lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, ou seja, Jesus, irmãos, apareceu para o apóstolo Paulo, irmãos, no caminho de Damasco, ou seja, ele é vivo, está vivo. E não há, irmãos, como possa, né, negar essa verdade. E por isso, irmãos, para que a gente possa refletir nesse domingo de Páscoa, nesse dia, né, onde Cristo de fato, onde nós celebramos a vitória de Jesus sobre a morte, irmãos, queremos trazer uma mensagem dessa Páscoa de esperança. Uma Páscoa, irmãos, um momento de passagem, onde você possa de fato viver essa esperança. Aquele que crer em Cristo, irmãos, ele vê uma luz no fim do túnel, ele caminha nessa luz e tendo a certeza que no final, irmãos, desse túnel não é apenas uma fagulha de luz, mas lá do outro lado, irmãos, a luz que iluminou esse caminho vem do próprio Deus, porque a Bíblia diz que ele é a própria luz. E seguimos essa luz, irmãos, seguimos nesse túnel escuro muitas vezes, mas sempre acreditando que do outro lado, irmãos, nós iremos triunfar, porque isso é promessa de Deus para aquele que acredita. E é essa esperança, irmãos, que a Páscoa vem trazer aos nossos corações. E aí eu trago, irmãos, como sempre, para refletirmos nesse dia, né, o sentido da Páscoa. Qual é o sentido de tudo isso que estamos falando aqui hoje? Não é, irmãos, o chocolate que a gente ganha, não é o ovo de chocolate que se diz lá no comércio, não é, irmãos, a comida, né, temperada, cozida junto com o coco, não é, irmãos, né, o almoçar em família, porque esse ano tudo foi diferente. Tudo foi diferente, irmãos, e simplesmente para mostrar ao mundo e à sociedade que esse não é o verdadeiro sentido ou ser da Páscoa. Se você foi nos grandes supermercados esse período, irmãos, diferente dos anos anteriores, que eram corredores cheios de ovo de chocolate. Hoje estava tudo limitado, irmãos, a 2 metros de ovo de chocolate no teto. Não é? A gente é acostumado com corredores e corredores de roupa e o povo tinha ovo de chocolate. Corredores de cereais e o povo tinha ovo de chocolate. Hoje se limitou, irmãos, a 3 metros de telhado de ovo de chocolate. E por que isso, pastor? Porque as pessoas começaram, irmãos, o mundo, a situação que se vive mostrou que esse não é o sentido da Páscoa. Aqueles comerciais que instigavam as pessoas a comprar, irmãos, cada vez menos foi divulgado. Porque o mundo entendeu, irmãos, que esse não é o foco para o momento. A loucura que estamos vivendo, irmãos, o caos social, sanitário, pessoas morrendo a todo instante, as pessoas num colapso aí, irmãos, na sociedade. Não faz sentido falar de coelho de Páscoa, não faz sentido falar em ovo de Páscoa. O que é que faz sentido? É a mensagem de esperança, é dizer, irmãos, que esse mundo precisa do Salvador. Esse é o sentido da Páscoa. Falar, irmãos, das verdades que podem trazer conforto à alma das pessoas.
Conforto esse, irmãos, que não vem, né, no coelho, conforto esse que não vem no sabor do chocolate, conforto esse, irmãos, que por mais que a gente sente em família e coma lá aquele almoço, né, tudo temperado ao fogo, como a gente gosta de fazer aqui no Nordeste, mas isso não resolve o problema. E penso, irmãos, que muitas famílias nem conseguiram se reunir, porque nem é como se reunir. Pessoas doentes, pessoas com medo de ficar doente, o ambiente apertado, não tinha como abrigar as pessoas. Então tudo é diferente. Mas uma coisa não muda, é o verdadeiro sentido da Páscoa, é o ser Páscoa, é o viver a Páscoa, é o transmitir a Páscoa. E nós, irmãos, observamos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, que a Páscoa, a primeira Páscoa, irmãos, ela foi justamente instituída por quem? Pelo próprio Deus. O povo aprisionado no Egito, irmãos, cansado da escravidão, dos açoites vivenciados pelo Egito, irmãos, das surras vivenciadas por Faraó, o povo clamou a Deus e Deus, irmãos, ouviu o clamor. O povo disse: olha, Deus, nós não aguentamos mais, envia um libertador, envia alguém que possa nos tirar das garras dessa tirania do Egito, melhor dizendo. E Deus ouve o clamor do povo e liberta o povo do Egito, e nós conhecemos a história. Manda as pragas, irmãos, e na última praga ele institui a Páscoa, irmãos, e olha, vivam esse momento de Páscoa, passa o sangue nos portais da casa, sacrifica o cordeiro, pega o sangue do cordeiro, passa nos umbrais da porta, e isso vai ser vivenciado a cada ano, para que vocês possam sempre estar lembrando que um dia vocês foram escravos no Egito, mas Deus operou com seu braço forte e libertou vocês, e isso vai ser um memorial. Páscoa representa exatamente isso, essa passagem de uma velha vida para uma nova vida, é sair de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade, é sair, irmãos, de uma cidade onde eu era escravizado e seguir para uma cidade, irmãos, onde eu seria ou serei livre. Isso era a Páscoa, esse é o sentido da Páscoa. A Páscoa, irmãos, instituída por Deus, e que assim o povo de Deus vem vivenciando isso ao longo da história, até que Cristo chega, irmãos, e aí se cumpre a Páscoa cristã, onde Cristo, irmãos, ele assume a posição do cordeiro e ele morre assim como o cordeiro morreu, e o seu sangue, irmãos, agora é passado no sentido espiritual na minha e na tua vida, na minha e na tua casa, e nos livra também da morte. E nos garante, irmãos, sair de um estado de pecado e nos promove, irmãos, nos conduz a uma vida de paz na presença de Deus. É uma passagem. Páscoa representa exatamente isso. E é isso que nós precisamos comunicar às pessoas. É essa verdade que precisa, irmãos, ser reafirmada todos os dias. E hoje, de forma especial, irmãos, de forma mais intensa, precisamos dizer exatamente isso às pessoas. A Páscoa que o mundo estava acostumado a viver, aquela Páscoa não existe. A Páscoa do coelhinho, a Páscoa do ovo, a Páscoa, lembro agora, da encenação da paixão de Cristo aqui em Nova Jerusalém, tudo isso não faz sentido nenhum. Porque esse não é o sentido real do vivenciar a Páscoa. Isso não faz sentido, irmãos, se de fato nós não entendemos o que representa essa passagem. E muitas pessoas, irmãos, se frustraram e se frustram por não acreditar nessa verdade, irmãos, e viver essa mentira, essa ilusão difundida, irmãos, ao longo dos anos nessa sociedade, irmãos, que tudo faz para ofuscar o nome, a pessoa e a obra do Senhor nosso Deus.
Então, Páscoa, irmãos, é uma passagem para uma nova vida. Páscoa, irmãos, é você sair desse mundo de fantasia e, de fato, viver uma vida plena junto com Deus. Páscoa, irmãos, é você abandonar o estado de pecado, de distanciamento de Deus. E agora você entra nesse caminho, nessa passagem, irmãos, onde você vai vivenciar uma vida que venha glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Essa é a Páscoa. Uma mudança de vida. Eu era escravo e agora sou livre. Eu vivia distante de Deus e agora, através da Páscoa, eu entrei nessa passagem, eu estou neste caminho que agora me conduz a uma vida plena junto com Deus. Mas é bem verdade, irmãos, que ao longo desse trajeto, essa passagem, muitas pessoas perdem essa esperança. Se nós olharmos, irmãos, lá no Êxodo, quantas pessoas, irmãos, quando Moisés deu o comunicado, muitas pessoas decidiram ficar no Egito. Isso é fato. Quando Deus disse, olha, Deus vai nos libertar hoje, vamos celebrar a Páscoa, pega o cordeiro, sacrifica, vamos fazer esse ritual, essa cerimônia que Deus orientou que fizesse. De fato, irmãos, muitos não quiseram fazer. Muitos, irmãos, preferiram ficar no Egito. E muitos, irmãos, que saíram do Egito ao longo da caminhada, ao longo dessa caminhada, dessa passagem, muitos decidiram voltar para o Egito. E outros, irmãos, não voltaram, não tiveram a coragem de voltar fisicamente, mas o seu coração voltou para o Egito. E é essa nossa grande luta hoje, irmãos. Nessa passagem de uma velha vida para uma nova vida, nós somos, irmãos, desafiados a ter esperança. Por isso, irmãos, neste dia, eu trago essa mensagem de uma Páscoa que vai te conduzir a uma vida de esperança. Tenha esperança na palavra de Deus. O povo saiu do Egito, irmãos, e não acreditou na voz de Deus. O povo não acreditou naquilo que Deus disse que iria fazer. Os obstáculos, os desafios fez com que muitos, irmãos, abandonassem a fé e quisessem voltar para o Egito, e muitos até voltaram, porque perderam a esperança. O texto que nós lemos, irmãos, quando as mulheres vão ao túmulo de Jesus, elas estão exatamente repetindo o que o povo no Egito repetiu. Elas não acreditaram na palavra de Jesus. Jesus disse que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Se de fato, irmãos, as mulheres acreditassem ou tivessem acreditado na palavra, ninguém ia para sepulcros de corpo. Quando ela levou essa informação para os discípulos, eles iriam ficar, eu já sabia dessa verdade. Por quê? Porque Jesus disse que iria acontecer. Mas tudo, irmãos, todas as pessoas que tomaram conhecimento dessa história, todas elas foram pegas, irmãos, como desapercebidas. A mensagem de Cristo, irmãos, parece que ecoou nos quatro cantos e sumiu como uma fumaça. Não foi guardada no coração dessas pessoas. As pessoas desacreditaram, irmãos, na palavra de Jesus. As pessoas desacreditaram na palavra de Deus lá no Egito. As pessoas desacreditaram na palavra de Jesus no momento da ressurreição. E hoje muitas pessoas continuam desacreditando na palavra de Deus. E esquece, irmãos. Esquece que da boca de Jesus não sai engano e nem sai mentiras. Esquece, irmãos, que a Bíblia Sagrada é o próprio Deus falando aos nossos corações. A Bíblia diz, irmãos, que Deus prometeu tirar o povo do Egito e assim Ele o fez. Os desafios foram, irmãos, vivenciados e superados. Desafios, irmãos, foram vencidos.
Cristo, irmãos, anunciou a sua morte, mas também anunciou a sua ressurreição. Assim como ele disse que ia acontecer, aconteceu. Bastava apenas, irmãos, guardar essa palavra no coração. E hoje a igreja do Senhor precisa olhar, irmãos, essas grandes histórias, esses fatos, irmãos, que aqui estão registrados, e dizer: eu não posso perder a esperança. Eu não posso, assim como as pessoas no Egito morreram, e muitos não chegaram à terra, eu não posso ser como essas pessoas. Eu não posso ser como aquelas mulheres que foram ao túmulo encontrar Jesus. E por que eu não posso ser como essas mulheres? Porque Jesus ressuscitou, ele afirmou isso. Eu preciso guardar as palavras de Deus no meu coração. E para quê? Como diz o Salmo, para não pecar contra Deus. Muitos irmãos estão perdendo a esperança porque não guardam a palavra de Deus no seu coração, assim como foi as mulheres, irmãos, e os próprios apóstolos e seguidores de Jesus, quando tomam conhecimento, irmãos, da ressurreição de Jesus. Precisamos, irmãos, anunciar cada vez mais essa mensagem de esperança. Paulo, escrevendo à igreja dos Tessalonicenses, irmãos, no capítulo 4, a partir do verso 13, ele diz exatamente isso: olha, vocês vão consolar as pessoas que estão aí sofrendo por conta da morte. E consolar como? Dizendo que Jesus ressuscitou, e assim como ele ressuscitou, um dia ele virá buscar a sua igreja, o seu povo. E aqueles que dormiram no Senhor, esses serão levados primeiro, e nós que estamos vivos seremos arrebatados. Isso é a nossa esperança. Paulo quis dizer, irmãos, à igreja daquela época que, olha, não fique com o coração aí perturbado, com medo do futuro, com medo da morte. Por quê? Porque Jesus triunfou sobre essas coisas. E como eu já disse, irmãos, no capítulo 15 de Coríntios, ele fala de uma forma mais clara, mais abrangente, dizendo: olha, pelo mundo entrou o pecado através de um homem, através de um homem chegou a salvação também. Esse homem morreu, e a sua morte promoveu vida para aquele que crê. Então tenham esperança, não baixem a cabeça. E qual é a certeza de tudo isso, Paulo? E ele vai dizer: olha, ele mandou sobre nós o Espírito Santo. E esse Espírito Santo é o próprio Deus que habita no coração de cada um que crê nessa verdade. E ele vai testificando essas verdades. E por isso, irmãos, não permita que o medo venha roubar a sua esperança, que as crises venham roubar a sua esperança, que essa pandemia venha roubar a sua esperança, que o desemprego venha roubar a sua esperança, e o luto. Quantas pessoas sofrendo luto, irmãos, mas nada disso pode roubar a nossa esperança. A igreja do Senhor, irmãos, ela está triunfando aqui, ela está militando, melhor dizendo. É uma igreja que luta, é uma igreja que milita, para que um dia ela venha triunfar junto com o Senhor. Vamos continuar nessa caminhada de fé, irmãos, de crença, de esperança. Vamos, irmãos, acreditar nessa mensagem de Páscoa, essa mensagem verdadeira, essa mensagem, irmãos, que nos convida a passar de um estágio para um outro estágio. Um estágio, irmãos, onde a gente reconhece a nossa dependência do Senhor, acreditamos no Evangelho de Jesus, aceitamos e vivenciamos essa Páscoa, e essa Páscoa, irmão, nos conduz a uma vida junto com Deus. Então, que Deus te abençoe, meu amigo, que Deus te abençoe, meu irmão. Eu espero que essa palavra possa provocar mudança no teu entendimento, no teu coração. A Páscoa é exatamente isso. É a certeza de uma vida plena junto com Deus. E começa aqui e agora.
quando nós tomamos a decisão de acreditar em Jesus. E isso se conclui quando a gente morre de fato. Se a gente não morrer, irmãos, porque Cristo vier nos buscar antes da morte, então quando nós passarmos, irmãos, pelo estágio, pelo momento da morte, se cumpre tudo isso que estamos vivenciando. O corpo, irmãos, ele tomba, mas o espírito volta ao Pai. O corpo, irmãos, pode até tombar, mas nós temos a certeza que assim como Jesus ressuscitou, o seu povo há de ressuscitar para a glória de Deus. Essa é a Páscoa, esse é o sentido da Páscoa. A vitória de Jesus sobre a morte e essa entrega de vitória sobre todo aquele que crê. Então que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Reforço aos irmãos que a partir de amanhã, segunda-feira, voltamos às atividades presenciais. Segunda, com o Ministério de Homens, terça-feira na doutrina, quinta-feira, culto de intercessão, sempre às 18h30, 6h30 da noite. Domingo, o culto às 9 horas da manhã, não teremos EBD, Escola Dominical, faremos o culto de manhã, de 9 horas, estaremos ministrando a Santa Ceia, e o domingo à tarde, às 15 horas, o nosso segundo culto, onde também estaremos celebrando a Santa Ceia. À noite do domingo não teremos culto, porque o decreto do governo diz que a partir das 17 horas os templos devem estar sem atividades. E isso aí eu reforço para o sábado também, como a gente falou no início. No sábado, culto jovem, 15 horas do sábado, e também estaremos aqui ministrando a Santa Ceia do Senhor. Deus abençoe todos vocês. Vamos orar? Vamos orar agradecendo ao Senhor por este culto, irmãos. Continuar orando pelas pessoas, que estão aí debilitadas, a diaconisa se recuperando da sua cirurgia, graças a Deus. Continuar orando pelo meu irmão, pela minha cunhada. Meu irmão realmente precisa muito de orações, 50% do pulmão está comprometido com essa Covid, irmãos, com muita dificuldade para respirar. Mas cremos no poder da oração, cremos, irmãos, que ele vai se recuperar para a glória de Deus. Minha cunhada, graças a Deus, está melhor, de saúde, com Covid, mas está melhor de saúde e louvamos a Deus por isso. E eu sei que muitas pessoas, irmãos, continuam passando por essa angústia e essa agonia, mas creio no poder da oração, creio que Deus continua no controle de tudo. Vamos orar por essas pessoas e pelas pessoas que você também pode colocar no altar do Senhor, mesmo eu não conhecendo, irmãos, mesmo não citando o nome, mas nós queremos orar juntos com vocês. Coloca aí essa pessoa no altar do Senhor e juntos vamos pedir a bênção de Deus sobre a vida dela. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos render graças ao Senhor por mais um culto de celebração, render graças ao Senhor, meu Deus, pela grande vitória que o Senhor vivenciou naquela cruz, meu Pai, vencendo a morte e, meu Deus, sendo dono da vida, assim como o Senhor sempre foi. Mas o Senhor, meu Deus, mostrou ao mundo como um todo, ó Deus, que tudo está no controle de tuas mãos, que o Senhor continua sendo o dono da vida. E por isso, Pai, nós louvamos o teu nome. Te agradecemos por esse dia, ó Pai, de celebração à Páscoa, de celebração à vida, celebração a essa passagem de uma nova vida que o Senhor tem proporcionado àquele que crê. Deus, eu peço a tua bênção sobre essa casa de oração, abençoa todos os membros, os congregados, os amigos, ó Deus, que o Senhor possa visitar o coração de cada um dos teus filhos e promover a paz. Visita, meu Deus, os enfermos, visita aquele, ó Pai, que está angustiado, visita, meu Deus, aquele que precisa de uma porta de emprego, vai abrindo as portas, ó Deus, vai trazendo essa esperança no coração do teu povo. Nós queremos, ó Pai, te louvar também pela vida, ó Deus, dos teus filhos que estão debilitados, mas nós cremos na tua vitória sobre a vida deles, a tua serva diaconisa Maria José,
Continua, meu Deus, fazendo uma obra, completando essa obra. Também eu quero interceder pelo meu irmão, pela sua esposa. Restaura a sua saúde, meu Deus, para o louvor do teu nome. E tantos outras pessoas, outros irmãos que estão passando por esse mesmo problema de saúde, ó Pai. Com essa pandemia, com essa loucura que estamos vivendo. Que o Senhor possa, ó Deus, agir de misericórdia. Derrama saúde sobre essas pessoas. As pessoas que estão nos leitos dos hospitais. As pessoas, meu Deus, que estão precisando de oxigênio. As pessoas que estão precisando de cuidados, meu Deus, especiais. Tem misericórdia, vai, meu Deus, agindo em favor dessas pessoas, vai, meu Deus, tirando todo esse embaraço, todo esse empecilho, ó Pai, que o homem tem procurado e vivenciado. Deus tem misericórdia, vai restaurando a saúde, vai restaurando a alegria, vai restaurando a paz. Eu te peço, ó Deus, junto com o teu povo, paz sobre essas pessoas, saúde sobre essas pessoas, consolo, meu Deus, no coração da família que vive essa angústia, ó Pai, tanto da enfermidade quanto do luto, que o Senhor possa agir com misericórdia. Te peço, ó Deus, uma semana de paz, uma semana de bênção, uma semana, meu Deus, de regozijo e conquistas na Tua presença. Eu quero declarar a graça do Todo-Poderoso, o amor de Deus, nosso Pai, as doces e divinas consolações do Espírito Santo estejam derramadas sobre toda a igreja do Senhor, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Eu agradeço ao Ministério do Louvor, a equipe de mídia, pelo trabalho. Deus abençoe vocês. E aos irmãos que estão em casa, compartilhe essa mensagem, abençoe e seja abençoado pela palavra de Deus. Um abraço em nome de Jesus.